Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente no canal Cristiane Kawa. Hoje estaremos estudando o livro de João, capítulo 15, versículo 14. Mas antes mesmo de iniciar, eu peço que vocês verifiquem se já são inscritos no canal, se não são, que se inscrevam, que vocês estejam ativando o sininho para estar recebendo os estudos anteriores. E se assim gostarem, que esteja dando o seu like, meus queridos. Amados, também divulgue este canal para que mais vidas possam ter acesso à palavra do Senhor e ter condições de caminhar com esse Deus mais de perto, meus queridos. Hoje no livro de João, capítulo 15, versículo 14, o Senhor nos diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Para que nós entendamos um pouco mais da fala do Senhor Jesus, vamos ler também o versículo 13 ao 15. No 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Continuando o 14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui o Senhor nos diz, no versículo 14, para que vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Por quê, meus amados? O Senhor Jesus nos considera como amigos, porque Ele deseja caminhar mais de perto para conosco. E Ele revela a nós aquilo que o Senhor, o nosso Deus e Pai, também revelou a Ele traz ao nosso conhecimento. Por isso Ele fala: se vocês querem ser meus amigos, faça o que vos mando, faça o que vos peço, porque o meu Pai me pediu muitas coisas e nenhuma delas eu neguei, nenhuma delas eu deixei de cumprir. Tanto, meus amados, que o Senhor Jesus, quando o Senhor pede para que Ele pague o nosso preço naquela cruz, no primeiro momento, meus amados, o Senhor Jesus pede para que o Senhor passe adiante dele o cálice, mas que acima de tudo seja feita a vontade do Pai e não a dele. Por isso, meus queridos, nós temos um Deus, um Pai, um Senhor, um Salvador que nos ama profundamente, meus amados. Deus esse, Pai este, que foi capaz de trazer o seu Filho puro, o seu Filho, único Filho, santo, reto, para que em nosso lugar pagasse um preço perfeito, um preço impagável por nós. Antigamente o pecado era feito expiação com morte de um animal perfeito, de um animal que não tivesse nenhum defeito, para que fosse levado diante do sacerdote e esse fizesse o sacrifício e expiação dos pecados. Derramamento de sangue era necessário para que naquele contexto houvesse perdão do pecado. E o Senhor cessou com a vinda de Cristo todo e qualquer sacrifício, porque ninguém, nada será capaz de substituir a obra perfeita de Cristo Jesus, através do Senhor, que ordenou que o seu Filho, no nosso lugar, assumisse os nossos erros e pagasse este preço impagável por qualquer ser humano, meus amados. Por isso o Senhor Jesus nos chama de amigos, porque Ele sabe que este Deus fez tudo por nós, que este Deus trouxe o seu Filho para pagar o nosso preço, para pagar aquilo que ninguém teria condições de pagar, meus amados. O Senhor Jesus sabe o quanto nós somos preciosos aos olhos do Pai. Por isso Ele diz que Ele nos chama de amigos. E Ele pede para que nós façamos tudo aquilo que Ele ordena, para que essa amizade seja realmente selada diante dos olhos do Pai.
O Senhor tem prazer, meus amados, eu sempre digo isso, de caminhar conosco, de realmente satisfazer os desejos do nosso coração. Mas o Senhor, antes mesmo, Ele precisa saber se todos eles estão alinhados com a sua perfeita vontade. Primeiro, meus amados, Ele realiza em satisfazer tudo aquilo que é necessário para nós. Ele atende às nossas necessidades. Depois Ele atende os nossos desejos. Primeiro Ele tem que manter o soldado dele firme, em pé. Um soldado forte, um soldado capaz de combater a guerra. Depois, meus amados, Ele vai verificar se esse soldado está com as armas certas para combater o bom combate. E se esse soldado tem buscado a fonte certa de energia. Se nós estivermos realmente alinhados com este Pai, Ele também satisfará os desejos do nosso coração. Porque Ele nos tem como amigo, porque Ele nos tem como alguém próximo a Ele. Por isso Ele é o caminho, por isso Ele é a porta, Ele é o acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra nos diz que o Senhor é a porta até o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai se não for através do seu Filho amado Jesus Cristo. Meus amados, façamos tudo aquilo que o Senhor Jesus nos pediu. Façamos tudo aquilo que o Senhor deixou nas suas Escrituras, para que nós sejamos amigos deste Deus, amigos do seu Filho, para que nós encontremos favor diante dos olhos do Pai. E realmente o nosso nome esteja no livro da vida, para que quando o Senhor vier buscar a sua amada igreja, nós possamos subir com Ele e viver felizes na eternidade, meus amados. Vamos falar com Deus, para que Ele traga entendimento justo, certo, verdadeiro aos nossos corações. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é fonte de vida, é a nossa fonte de esperança, Pai. Por isso eu coloco diante de Ti, Pai querido, os Teus amados que Te ouvem, para que eles tenham entendimento, Pai. Que o Senhor traga, Pai, através do Santo Espírito, entendimento verdadeiro, Pai. Que haja mesmo um compromisso, Pai, de estudo, de oração, se dedicando, Pai, a conhecer aquilo que é desejo do vosso coração, para que todas essas vidas, Pai, encontrem favor diante do Senhor. Que haja, Pai, verdadeiro caminhar, que haja mesmo, Pai, esse compromisso verdadeiro, que haja mesmo a transformação, Pai, que haja um habitar do Senhor nos seus corações e nas suas mentes, que eles façam tudo aquilo que o Senhor vos manda, Pai, para que eles sejam amigos do Teu amado Filho Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo os justifique diante do Senhor, para que eles tenham favor diante dos Teus olhos, Pai amado. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Senhor nos ama e aguarda sempre a nossa disposição, a nossa entrega, esse chamamento para que Ele faça parte da nossa vida, do nosso caminhar. Que vocês realmente busquem estreitar este relacionamento, para que vocês sejam amigos verdadeiros de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, meus amados. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kawa. Até lá!